Vai construir? É uma casa nova? É aquela casa dos sonhos? É aquele primeiro investimento? Tenho recebido todos os dias uma pergunta muito pertinente: como é que eu faço para construir mais barato? Será, Flávia, que você consegue me dar algumas dicas de o que eu posso fazer no meu projeto de forma que no final eu não pule o meu orçamento, né? Eu não consiga cumprir o orçamento? Então, hoje o vídeo é para você. Se você é esse construtor, se você é um investidor, se você é um futuro dono da obra, porque eu sei que isso é uma dúvida que tem acontecido todos os dias. Eu recebo uma mensagenzinha nesse sentido. Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Flávia Prado, muitos de vocês já devem me conhecer no Instagram, né? Basicamente eu falo com vocês lá todos os dias. E eu venho trazer aqui algumas dicas, coisas simples que vocês podem aí falar com o arquiteto, podem falar com o engenheiro de vocês, de forma que vocês fiquem aí com o orçamento um pouquinho mais dentro do contexto, né? Tem coisas dentro da construção civil que a gente não consegue estar muito a par. Eu sei que o betão hoje está caro, amanhã está mais barato. Eu sei que a armadura também tem acontecido isso, muitas variações, mas tem certas coisas que a gente consegue já no projeto fazer alguma previsão de forma que o orçamento fica ali basiquinho. Uma das coisas que eu pretendo falar aqui para vocês é janelas. Eu não sei se vocês têm a percepção, mas as janelas, elas contribuem com 10% mais ou menos do vosso orçamento final da construção. É um peso muito grande para vocês depois no projeto, junto com o arquiteto, estarem fazendo janelas que não sejam standard. Existem janelas com medidas standard. E tudo que seja mais standard vai ser mais barato para você. Então se foca um pouco nisso, tá? Eu vejo muita gente passear pelo Pinterest, ver aquelas imagens daquelas casas super modernas, e aí a gente viaja um pouco na maionese, né? Porque, gente, quando a gente vai fazer uma casa pro sonho nosso, então, a gente não pensa tanto no financeiro, a gente acaba por ir um pouco pelo lado emocional da coisa. Mas a verdade é que se você mantiver janelas com alturas de 2,10, com larguras standard, você já tá economizando um pouco aí. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que alguns arquitetos não vão gostar muito de eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, é o fato de vocês terem proteções exteriores nas janelas. O fato de vocês terem construções mais modernas, janelas muito grandes, sem proteções exteriores, podem fazer com que depois no projeto térmico, na certificação, a gente obriga que você tenha uma janela melhor, que você tenha um envidraçado com características especiais. Apesar de você ter se focado na altura da janela, apesar de você ter se focado no standard da janela, de pouco vale se depois o teu vidro é especial. A nível de valores, você pode subir substancialmente o valor do orçamento final. Muita atenção às janelas, tá bem, gente? É o primeiro ponto que eu tô falando aqui, mas não é o único. Segundo ponto importante na altura de comprar terreno. Cuidado com os terrenos com muito declive. Quando a gente tem um terreno com muito declive, o que acontece? Vocês vão ter demasiadas escavações. Trabalhos de escavação é uma coisa bem cara, dependendo dos lugares então, gente. Se a gente encontrar muita pedra, muito pedregulho, os dias de contagens de trabalhos de uma escavação pode ser uma coisa assim, sabe? Pode fazer uma porcentagem aí pesar no orçamento final. Se eu tenho um terreno muito íngreme, o que vai acontecer também? Você vai ter necessidade de fazer uma contenção desse terreno. Mais estrutura em betão, mais estrutura de todo, e essa obra vai ficar mais cara claramente. Por isso, terrenos mais horizontais, em que eu não tenha que fazer contenção de declive de terreno, seria sempre o melhor para você. E claro, pensar se realmente vale a pena fazer uma cave ou não. Eu vejo muita gente, eu só posso pagar, olha gente, continha fácil. A construção vale 2.000 euros o metro quadrado? Tô exagerando, tá certo? A construção vale 2.000 euros o metro quadrado? Eu só posso pagar 400.000 euros? Beleza, conta fácil. Eu só posso construir 200 metros quadrados. Não inventem muito mais. Eu vejo o pessoal comprar terrenos, eu posso construir até 400 metros quadrados, eu vou até o limite. Pronto, você já passou o orçamento. Se eu tô falando de uma construção de 2.000 euros o metro quadrado, você já chegou aí nos 800.000, já tá fora do orçamento há muito tempo. A gente tem que se focar no financeiro, mesmo que a casa seja para você, e você tem que pensar como investidor, porque a casa serve de investimentos. Mais uma coisa que eu vejo muitas pessoas me perguntando é: será que vale a pena eu pedir orçamento para os empreiteiros de forma individual? Gente, se eu pensar só no financeiro, com certeza vale a pena, né? Eu ter o canalizador, o preço certo do canalizador, o preço certo do eletricista, o preço certo da pessoa que vai me fazer o ETICS, beleza. Agora, quem vai gerir isso tudo? Quem vai gerir essas equipes de entrar e sair? É muito complicado ser uma pessoa comum que trabalha todos os dias numa empresa ter que fazer essa gestão na obra também. Não aconselho verdadeiramente. Vai sair um pouco mais barato para vocês porque vocês não estão pagando um empreiteiro geral que vai subcontratar essa galera. Mas no fim das contas, o que eu tenho que dizer para vocês é que uma obra de 6 meses, 8 meses, facilmente você chega a 1 ano e meio. E aí você tem aquele investimento à parte. Muitos de vocês vão para uma casa arrendada. Vocês vão ter que ficar mais 8 meses, gente, 9 meses numa casa arrendada. Será que vale a pena? Será que vale a pena
assim, o cabelo branco que você vai ganhar? Eu não aconselho, até porque se algo der errado numa obra, facilmente eu chego a um empreiteiro geral e ele chama a razão. Olha, atenção que isso aqui tá mal feito, olha aquilo que tá torto, aquilo não ficou bem. Agora, se você subcontratar, o que eu vou dizer para vocês é aquilo que acontece verdadeiramente. Um põe a culpa no outro. O colega do estuque vai colocar a culpa de quem levantou a parede porque estava torta, o colega da parede vai levantar a culpa da pessoa que fez a estrutura porque não estava bem, e você nunca vai encontrar o culpado e ninguém vai resolver o problema. Falando aqui em economia, a gente está falando em economizar o valor da construção. Eu diria claramente contratar um construtor, é com ele que você vai fechar início e fim da obra. Uma quarta dica, gente, não menos importante que eu posso dizer para vocês, muito se fala dos isolamentos térmicos, né? Parede dupla, se eu tenho isolamento pelo exterior, se eu tenho isolamento pelo interior e por aí vai. Mas uma dica que eu vou dar para vocês e que pode ser bem importante é que se você pretende ter isolamento pelo exterior, e eu estou falando de uma solução de TICS, pode ser importante vocês, quando fizerem lá o contrato com o empreiteiro geral, saber se é ele que faz esse trabalho. E por que eu vou dizer isso? Porque tudo o que o empreiteiro geral tiver que subcontratar, você está pagando uma comissão sobre esse trabalho e tudo certo, é assim que funciona, tá bem? Se você quer que alguém seja responsável pelo trabalho total, é assim que funciona. Vejam se esse construtor, se já é a equipe dele que faz o ETICS. Pode fazer aqui uma ligeira diferença de valores, porque de verdade existem poucas equipes ainda que estão especializadas nessa parte e pode ser importante para você saber se realmente é o empreiteiro que faz, se ele tem essa competência, tá? Porque assim, trabalho de pedreiro, gente, fica tudo anexado à mesma equipe. Pode ser interessante aí. Quinta dica. Eu sei que eu falei anteriormente que vocês devem focar o trabalho todo no mesmo empreiteiro. Ele fica responsável pelo trabalho de estrutura, pelo trabalho de escavação, pelo trabalho de pedreiro no total. Eu tô falando de azulejos, acabamentos, revestimentos e tudo mais. Mas existem trabalhos que de fato vocês conseguem orçamentar e entregar a parte que não faz a mínima diferença aqui. No caso da caixilharia, vocês podem sim pedir o orçamento à parte de uma equipe de caixilharia. Eles vão lá e fazem a montagem total. A pessoa que vai fazer a montagem do AVAC, né, a parte de ar-condicionado, parte de piso radiante, isso são tudo empreitadas que vocês conseguem que ele entre na obra no momento e é início fim. Ele não vai e volta como, por exemplo, o trabalho do eletricista, como, por exemplo, o trabalho do canalizador. Aconselho vivamente, canalizador ou eletricista, ele tem que ser da equipe do empreiteiro geral, que são muitas idas e voltas, são muitos momentos que eles vão estar na obra. Enquanto que o colega do AVAC, quando ele entra na obra, ele começa e termina o trabalho. O colega do gás, ele começa e termina o trabalho. E o colega da caixilharia também. Então, a quinta dica, eu sei que falei antes para contratar sempre o mesmo e será sempre o mesmo, mas essas três componentes, três não, até vou dizer uma quarta, o serralheiro também pode ser uma pessoa que você contrata à parte, que em nada vai interferir com os tempos e o trabalho do empreiteiro geral. Coisas que vocês podem combinar de início quando vocês fazem um contrato, daquilo que vocês querem efetivamente que sejam vocês a tratar. E é claro, convém chegar para o empreiteiro e falar, olha, nesses momentos eu preciso que você me avise antecipadamente quando o colega da caixilharia vai entrar, quando a pessoa da serralharia vai entrar e tá tudo bem. Escreve aqui para mim mais algumas dicas que vocês precisam, que vocês necessitam, que problema que vocês estão tendo na obra hoje em dia. Tentei simplificar um pouquinho da visão do que vocês podem fazer em obra de fato para que vocês cumpram aí o orçamento de vocês. E claro, gente, não menos importante, o projeto da arquitetura ele já tem que ter a visão muito assente no orçamento. Vocês têm que ser bem claros com o arquiteto desde o início com o vosso orçamento-chave. Não dá pra viajar na maionese, entendeu? Vocês têm que chegar ali e falar assim, só posso pagar 200 mil, eu só posso pagar 400 mil. E o foco tem que ser esse, senão, gente, passou. Fixem isso no valor, não fiquem com vergonha. Vocês têm que chegar lá pro arquiteto e falar assim, só posso ter uma casa de 100 metros quadrados, gente, é a casa que vocês podem ter. Segue, avança. Certo? Escreve aqui pra mim. Fui!